Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Silvia Ribeiro, direto para a página do PTB Santo André, com a coletiva Daniel Silveira. Reprimenda, restrição por parte do ministro Alexandre de Moraes por participar de eventos públicos? Na verdade, não tem restrição, nem existe isso, né? O 319 do CPP é muito claro. Qualquer medida restritiva não inclui censura para ninguém no Brasil. Então, ainda mais após a graça presidencial, né, que também é função princípio constitucional do presidente, impossível de ser revista por qualquer poder, porque é constitucional e exclusiva do presidente, não existe mais nenhuma restrição, ainda que fictícia ou inventada. Tá? Então, não espero nada. Deputado, a tornozeleira segue sem sinal. O que o senhor pode falar? Qual tornozeleira? Que eu não deveria ter usado? Né? Só poderia ter colocado, aplicado após a deliberação da casa, isso é claríssimo pelo regimento e também pelo julgamento da DI 5526. Nunca deveria ter sido submetido a ela, portanto estou sem ela, ainda mais depois de perdoado. Não existe mais nada, né? Qualquer coisa subsequente a isso não existe mais, não há o que se contestar mais. O presidente perdoou, acabou. Deputado, o senhor tem plena certeza que está elegível? Pela lei, sim, absolutamente. Qualquer esforço que seja teratológico de magistrado, que queira, por exemplo, tirar a súmula vinculante 9 do TSE, que é vigente, né, que fala que quando há extinção da pena, também fica extinta a suspensão dos direitos políticos, ou seja, não há o que se falar também. E a abrangência do decreto presidencial é total e plena, também não há o que se falar em discutir o teor dele. Caso qualquer coisa sobre cassação de mandato, também cabe ao legislativo, não cabe ao Poder Judiciário tentar suprimir um poder que é o soberano, que é o eletivo, trazer para si, né? Ou seja, usurpando a função. Então, cabe à Casa deliberar sobre o tema. O que só pode adiantar para a gente uma manifestação do partido do senhor em relação à ação do senhor? Desculpa, não entendi. O PTB não sei o que faria a manifestação, né? A manifestação é simplesmente a Constituição, para poder, de fato, extinguir o que já era para ter sido extinto, é um inquérito natimorto, né? Malfadado, a ação 10.44044 que tramitou em tempo recorde no STF. Né? A gente vê que ela tem mais de 24.500 ações esperando deliberação, né? Às vezes nem matéria constitucional. E por que o meu tramitou tão rápido? Né? Tantas ações, inclusive parlamentares, mais de 300 sobre corrupção, de vários tipos e complexos tipos, na verdade, e continua lá parado. Eu não sei por que essa importância na minha ação por um crime que não existe, que é o tal do crime de opinião. Então, eu espero que seja, né, pelo bom senso e notável saber jurídico, cancelado. Deputado, só um questionamento. Em relação ao Roberto Jefferson, é possível um precedente mais rápido de liberação dele, claro, assim, com o seu caso? Falando, eu acho que é despiciado ter que explicar isso aqui, mas a gente explica, é que o Roberto nem detinha, né, a prerrogativa do foro, jamais era para ter sido, então, investigado em inquérito algum por cortes superiores. É a primeira instância, se houvesse, mas qualquer tipo de crime contra a honra, artigos 138, 39, 140 do CP, é ação penal privada, então não cabe a ninguém, nenhum tribunal abrir inquérito. A verdade é essa, a verdade jurídica é essa. Não adianta aplaudir, né, coisas inventadas juridicamente. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou o inquérito contra o senhor. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Juridicamente não há o que se fazer, porque isso juridicamente também está errado. Se o fato pretérito foi perdoado em sua totalidade, o que vai prorrogar uma coisa que já não existe mais? Então é sobre isso que eu estou falando. Não adianta levar isso para mim, de desinformar as pessoas sobre o... Existe uma coisa chamada direito positivado. Está ali e qualquer um tem que respeitar, principalmente a figura do juiz. Então não há o que se falar em, eu prorroguei o inquérito. Está errado, está equivocado e de fato não demonstra aquilo que a lei espera. Deputado, o senhor sabia que o Bolsonaro ia te dar um perdão? Não, isso aí é uma... Quando chegou a ter a competência do presidente, ele agiu e trouxe o jogo para as 4 linhas de novo, que estava tudo... Ainda permanece, ainda meio que fora das 4 linhas, mas nesse caso ele trouxe para si a responsabilidade que lhe cabe e fez o correto, e vai ser cumprido. Pela nossa apuração, a Tulira disse que o senhor não ficaria na CCJ. O senhor fica? Quem disse? Pela nossa apuração, a Tulira disse que o senhor não ficaria na CCJ. Isso cabe ao PTB e a mim, se eu quero sair ou não. Agora, eu só não sei o porquê da... Também eu falo um pouquinho dessa discussão, porque quem quer debater juridicamente aqui comigo? Se quiser debater, vamos ver se eu sou tecnicamente preparado ou não. Agora, pega um deputado da oposição lá que não sabe nem o que está fazendo lá, por que não falam para ele saber? Por que eu não posso estar na CCJ? Eu já abri mão da CCJ em outros anos do mandato, porque eu achava que não tinha importância participar ali agora, e agora o partido me indicou, aceitei a missão, e se eu não desenvolver meu trabalho, eu largo mão do meu mandato, eu sei o que eu estou fazendo. É exclusivo. Deputado, o senhor acredita que faltou, da sua parte, alguma articulação maior com os seus colegas deputados que poderiam ter te protegido mais nesse processo todo? Olha, quando a gente vai atravessar uma rua,
o sinal fica vermelho para o carro, a gente parte do pressuposto que a gente pode atravessar. E se vem um carro e não respeita e atropela, quem está errado? É o carro. Eu parti do pressuposto que a unidade material do parlamentar, preconizada na Constituição, muito clara no artigo 53, seria respeitado pelo próprio poder. Se não respeitava aquilo que também lhes atinge, a culpa não é minha. Não foi falta de articulação. Você parte do pressuposto certo. O carro vem, por isso, sinal vermelho, te atropela, ele está errado. Né? Deputado, existe mais... Desculpa. Foi? Respondi? Sim, mas o senhor guarda algum rancor? Zero rancor, porque nada é pessoal, nunca. Em política, nada acontece por acaso. Se alguma coisa aconteceu, foi planejada para acontecer assim. E do presidente da Câmara? Também não, por quê? Não tem nada contra ele. Deputado, existe um debate entre juristas sobre a questão da graça permitir a elegibilidade. Não existe debate. O que existe são os juristas de ideologias diferentes da minha, que trabalham com a bíblia e não trabalham com o cérebro e com o raciocínio. O jurista sério, que vai deliberar tecnicamente, eu troco de nome se ele vai falar que é inconstitucional, porque não é. Artigo 84, inciso 12, é muito claro, é muito específico. Então, não há o que... Se um jurista falar, eu chamo ele aqui para um debate ao vivo agora, Daniel, é constitucional, eu vou falar por quê? Vai falar o quê? É muito pessoal, mas a graça é pessoal, então não abarca o Instituto da Impessoalidade. Qualquer estudante de direito sabe disso, gente. Isso aí é ridículo levar essa mídia e desinformar as pessoas. Eu estou tentando falar aqui que é de verdade. Deputado, depois da graça restituída ao senhor e de toda a movimentação que aconteceu, o senhor avalia que a sua candidatura ao Senado ganha mais força a ponto de superar a candidatura do senador Romário no Rio de Janeiro? Eu pergunto isso dentro da ideia de que ambos os partidos sejam base de apoio para o presidente Jair Bolsonaro na eleição. Olha, é complicado mensurar, porque vamos bater na parte de pesquisa. Pesquisa eu não acredito. Né? Se falar assim, não, o Romário está na frente da pesquisa, então o Bolsonaro perde do Lula na pesquisa, porque matematicamente é impossível, basta dar uma volta na rua. Você vai ver que o quantitativo em apoio ao Bolsonaro, seja nas redes sociais, ou seja pessoalmente, é muito mais elevado, enquanto o Lula fraqueja de fato, anda passos muito longos para uma provável candidatura que nem deveria existir, porque ele não pode ser descondenado depois de julgado em tantas instâncias. Então, isso é a primeira parte. A segunda é que a minha parte da candidatura é a caixa de ressonância que eu tenho nas ruas. Claro que qualquer fato político, seja positivo ou negativo, ele traz mais corpo. Isso aí não tem jeito, você acaba sendo falado o tempo todo. E as pessoas que coadunam com as minhas ideias. Mas cabe ao debate, né, amplo e aberto, para saber quem é mais qualificado de fato e quem de fato tem o apoio. Eu não posso dizer que o Romário é melhor do que eu ou eu melhor do que ele. Cabe às pessoas julgarem e escolherem nas urnas. Qual o critério que você acha que é o melhor para escolher o candidato da chapa? Talvez a capacidade técnica, né, a coerência nos votos, né, o debate público e, claro, a sustentação dos argumentos. E como equalizar isso dentro de partidos que são da mesma base de governo, para não também criar uma ruptura? Não tem ruptura. Eu sou candidato ao Senado pelo PTB, que é a base do presidente em conteste, tá? E o Romário está no PL, porque houve um acordo lá atrás com o presidente Valdemar da Costa Neto, que não tem nada, bem antes do meu nome ser pulverizado ao Senado. O presidente já deixou claro sobre o meu aspecto de candidatura e até agora nada mais disse. Mas na hora certa a gente vai ver quem vai ter o apoio ali e quem tem apoio principalmente da população. A gente vê nas urnas, eu não tenho medo nenhum de disputar a urna, até porque para mim seria confortável permanecer em uma reeleição tranquilamente, mas eu pretendo dar esse passo um pouco mais além para poder ter a competência de fazer o que eu acredito. Se eleito em 2022 ao Senado, o senhor protocolaria no primeiro ano de mandato pedido de impeachment do ministro do Supremo? Eu já protocolizei 3, né? Na verdade, ele incorreu várias vezes, vários ministros também, na lei 1079 de 50, que é a lei de impedimento, que agora, curiosamente, está sendo debatida no Senado. Chamaram até o ministro Ricardo Lewandowski para presidir esse debate que nem cabe a eles. Quer dizer, vocês não acham muito estranho o que está acontecendo, não? Aqui eu pergunto para o senhor especificamente porque... já protocolizei. Na verdade, é pegar, são 38 pedidos de impeachment, 9 só contra o ministro, 39 agora, 9 contra então o ministro Alexandre de Moraes. Né? Alguma coisa está muito errada. Qualquer do povo pode protocolizar esse tipo de pedido, desde que tenha embasamento jurídico, ele não tem que ser discutido ali se vai ser pautado ou não. Tem embasamento jurídico, é regimental do próprio Senado, que seja pautado e o plenário decide. Isso aí é uma outra questão, de outra hora que a gente discute. Daniel, de acordo com o artigo 84 da nossa Constituição, Sim. É indelegável a ordem do nosso presidente. E com isso, é lógico que, sendo indelegável, o nosso presidente da República, ele é soberano. Soberano absolutamente. É impossível juridicamente discutir o teor. Não cabe mais a ninguém. Acabou. Esse fato já é morto. Só que quem insiste em levantar a narrativa é só para narrativa mesmo, para caso
tente dar um passo fora das leis de novo, já ter o convencimento anterior da massa, né, da coletividade, de acreditar, poxa, eles já falaram antes, não, isso aí é engenharia social. Obrigada. Legal, né? Só mais uma pergunta. O senhor se arrepende do que falou em relação aos ministros do Supremo? Não falei nada demais. Surra de gato morto até meado. Isso é figura de linguagem. Se eu tiver que explicar isso para um magistrado, você pode chamar uma meteora e acabar com o planeta. Qualquer um sabe, isso é muito utilizado no Sul, por exemplo. E mesmo que fosse um crime, é um crime impossível. Vamos lá, se alguém fosse fazer isso, o gato morto iria mear. É um crime impossível. Então não há que se debater. Isso foi tão... Na minha opinião, Mas quando foi o senhor muito disse pueril. que tinha que pegar o ministro Alexandre de Moraes... Quem disse pelo que eu voto, falei isso? O ministro Nunes Marques, ele foi muito honesto no voto dele. Ele pegou cada fala minha e pegou o contexto da fala. Agora, quando você tira uma fala do contexto, você era o mesmo com um vídeo da Magazine Luiza sobre racismo. Eu falei que só contrataria brancos e no final eu perguntei, vocês acham isso certo? Isso seria racismo da minha parte, é o que a Magazine Luiza está fazendo. Tiraram essa parte e disseram que eu sou racista. Quer dizer, isso é vil, é baixo, é imoral. Então, quando alguém faz isso, foi o que fizeram lá. Pega uma fala, uma frase deturpada, não pegam o contexto do que foi, né, tudo introduzido no vídeo. É muito fácil incriminar alguém assim. Agora, pega o contexto e explica. O Nunes Marques fez isso. O Nunes, ele pegou o excelentíssimo ministro Nunes Marques, eu posso falar que ali ele se tornou a maioria, ante uma minoria que acabou indo contra leges, assim dito. Ele falou tudo na escorreita lei e falou absolvição completa, porque não existem crimes. Ele foi muito claro, ele foi coadunou com a defesa em amplo aspecto, né? Agora, quando for movido por uma militância o processo, tem que ter alguma coisa errada. O que não cabe, na minha opinião, eu acho que a mídia ela tem um papel muito importante. Agora, quando desinforma a sociedade com coisas que não existem para poder ganhar aplauso ideologicamente, isso aí para mim é reprovável demais. Eu não concordo, sinceramente. O presidente Bolsonaro falou que essa frase é um absurdo. Qualquer coisa é absurda, ele está certo. Né? Quando você está movido no calor da emoção, você nunca brigou com seu irmão, com algum amigo? Duvido que no calor da emoção tu manteve o equilíbrio total. Me fala aí, eu vou te canonizar. Não existe, não tem essa possibilidade. Qualquer um pode exagerar em palavra. Agora, cometer um crime? Aí, exagerar. 8 anos e 9 meses? Falar do sistema trifásico, né, em respeito ao sistema trifásico, mas o caso não é matemático, é filosófico. Deixa eu pensar uma pena. Amigo, pelo amor de Deus. O senhor falou do ministro Nunes, mas e o ministro André Mendonça? O André Mendonça, na minha opinião jurídica, ele também se equivocou nessa parte, porque não existe crime. O único certo, não estou falando por mim, não. Não é porque me beneficiou, não. Ele foi pela lei. A lei é clara, a lei é cumprida, simples, ele foi pela lei. Agora, se alguém, não, olha, eu não gostei da palavra dele, então prende ele. É como se eu te mandasse aqui para aquele lugar agora e tu falasse, prende ele 10 anos. Faz sentido para você? E a agenda do senhor nessa semana? É Brasília, eu vou para Brasília amanhã, né? Já cumpri a agenda aqui e amanhã eu vou para Brasília para as comissões e o plenário. Obrigado, atendi? Desculpe aí, tá? Obrigada. Obrigado. É isso aí, pessoal. Coletivo aqui com o deputado Daniel Silveira, especialmente para vocês.